Mas afinal, onde é a entrada, onde é a saída do estabelecimento, ou quando eu puxo ou quando eu empurro determinada porta? Se você vive no Japão, você acabou de chegar no Japão, ou de repente, né, você já está aqui há algum tempo, mas ainda não consegue identificar quando você deve puxar ou empurrar uma porta, por exemplo, em algum estabelecimento, ou não consegue identificar a entrada ou a saída de determinado lugar, fique aqui comigo porque esse vídeo é para você. Se você não me conhece, eu sou o Jin Takahashi, sou idealizador do Fale Japonês, um canal onde eu venho trazendo para vocês muita informação, não somente linguisticamente dizendo, mas também sobre a cultura, sobre a história, os hábitos e curiosidades deste povo, que é o povo japonês. Hoje eu vou falar para vocês sobre 4 kanjis, ou seja, 4 não somente kanjis, mas 4 vocabulários que irá te ajudar a identificar saída e entrada de estabelecimentos e quando você deve puxar ou empurrar uma porta, tá bom? É muito comum. Hoje nós temos portas automáticas no Japão, não é? Tanto nas lojas de conveniência, em vários lugares você não precisa mais nem empurrar e nem puxar, mas ainda temos alguns lugares que você precisa, tá bom? De qualquer maneira, eu acredito que você vai gostar muito dessa aula, porque você vai conseguir identificar os kanjis pela sua semântica e nunca mais errar isso, nunca mais ficar confuso, tá bom? Bom, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para que você possa receber mais notificações quando eu estiver aqui com um novo conteúdo para você sobre o idioma japonês, tá bom? Bora fazer a aula? Eu deixei aqui já para você esses 4 vocabulários que são compostos, né, de alguns kanjis, não é apenas um, para que você possa entendê-los, tá? Aqui eu tenho deguchi e muito provavelmente você já deve ter visto em algum lugar, tá? Vou colocar a leitura aqui, deguchi, assim que nós escrevemos em letra romana, tá? E aqui iriguchi, iriguchi. Bom, para ser bastante curto, digamos assim, né, e direto ao ponto, deguchi é saída, iriguchi é entrada. Identifique-os, memorize, e aí tá tudo tranquilo. Mas hoje eu quero que você entenda por que este vocabulário é composto por esses kanjis e por que este vocabulário é composto por esses kanjis. Aqui, como você pode perceber, nós temos, vou colocar aqui, tá? Bem do lado de cá. Talvez um pouquinho menos, bora lá. Um pouquinho menos assim, de espaço. Que eu vou entrar na frente dele, com certeza. Este aqui, que ele, nós lemos deru. Deru. E neste caso, é o verbo deru, ou seja, o verbo sair. Pode ser sair de algum lugar, pode ser sair de algum objeto, por exemplo, tá? Quando algo sai de algum lugar. Se eu falo que a água sai da torneira, por exemplo, jaguchi kara mizu ga demasu. A água sai da torneira. Então, é o verbo deru, no caso eu falei demasu, porque está conjugado na forma mas. Mas aqui ele está no infinitivo, ou seja, na forma dicionário, tá? Sem conjugar, que significa sair, seja de algum lugar ou seja de algo. Perfeito? E aqui você tem kuchi. Kuchi, por sua vez, eu vou colocar aqui, tá bom? Kuchi significa boca. Boca, kuchi, ok? E é importante você entender que quando nós temos o kanji sozinho, ele tem uma leitura específica. Quando ele está junto com outro kanji, fazendo parte de um vocabulário, ele possui uma outra leitura. Aqui nós vamos entrar na questão do onyomi, kunyomi, talvez você já deva ter ouvido falar sobre isso, né? Os kanjis, eles têm leituras diferentes de acordo com o contexto, de acordo com, não o contexto, mas enfim, a palavra em que ele está presente, tá bom? Porém, ele possui uma semântica, ou seja, um significado próprio, um significado inteiro. Ele traz para a gente uma ideia completa. Ou seja, este aqui é de saída, sempre,
E esse daqui é kuti, que significa boca, que pode estar, tá, em um vocabulário como este, que seria uma boca de saída, por exemplo, ou seja, um lugar por onde se sai de algum lugar, não é mesmo? Ou de algo. A boca da garrafa, a gente não fala? A boca da garrafa? É a boca da garrafa, não é? Não necessariamente é uma boca de alguém, mas é a boca da garrafa. Agora deu para você entender por que também a boca está aqui, perfeito? Muito bem. Aqui nós temos iriguchi, que por sua vez está com este kanji aqui, que nós temos. Eu vou colocar esse tracinho aqui para você identificar que este traço é para o lado de cá. Esse traço aqui é o traço maior, tá? Porque nós temos ele escrito assim, tá? Que este traço do lado esquerdo é maior. Neste caso, ele é lido como hito, que significa pessoa. Por isso, você irá encontrar, né, este kanji com esse tracinho aqui em cima para identificar qual é o traço maior dele, porque, obviamente, o seu significado, né, vai mudar, ou seja, a sua semântica será diferente. Neste caso, nós temos aqui hairu, essa é a leitura. Estou escrevendo em letra romana aqui em cima, quando, na verdade, eu quero escrever em hiragana. Hairu, tá? Hairu. Muito bem. Eu quero também colocar aqui para você outra leitura deste kanji, que é ireru. Ireru. Ok? Ambos possuem a mesma semântica, ou seja, trazem consigo a mesma ideia, que é de colocar, inserir, introduzir algo em algum lugar. O que você precisa entender neste momento, vou dar apenas uma pincelada, porque a aula não é para isso. Nós temos, né, tanto no português também teremos, verbos transitivos diretos e verbos intransitivos. Porém, o que acontece? Em Nihongo, esses verbos eles mudam, tá, de leitura. Possuem o mesmo kanji, tá? Porém, a sua leitura será diferente, a sua escrita também será diferente. Neste caso, eu tenho hairu e ireru. A sua semântica é a mesma. Ponto. Tá? Colocar, inserir, introduzir. Ou entrar, por exemplo, quando é o caso aqui de iriguchi, que é a entrada, não é mesmo? Que é a boca de entrada. Então, você tem aí o local que você utiliza para entrar em algum lugar. Perfeito? Hairu se trata do verbo intransitivo, um didoshi, ou seja, algo que acontece por si só. Quando eu falo assim, parafuso entrou em algum lugar, né? Boruto ga hairimashita. Parafuso entrou. Entendeu? Independentemente de qualquer outra força externa ou ação externa para que aquela ação acontecesse. Entendeu? Hito ga hairimashita. A pessoa entrou, né? Alguém ali. Dareka hairimashita. Alguém entrou. Alguém entrou. Ninguém a fez entrar. Nem eu a coloquei naquele lugar. Ela entrou por si só. Isso é um didoshi. É um verbo intransitivo que é o hairu. Quando eu falo ireru, eu estou falando deste mesmo verbo, desta mesma semântica de colocar, inserir e blá, 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 que foi necessária uma força externa, uma ação externa para que aquilo acontecesse. Então, quando eu coloco algo em algum lugar, quando eu insiro algo em algum lugar, é ireru. Entendeu? Por exemplo, sei lá, hasami wo hikidashi ni iremasu. Coloco a tesoura na gaveta. Eu coloco. Então, é ireru. Houve a necessidade de que alguém exercesse aquela ação, né? Tivesse aquela atitude para que aquele verbo, aquela ação acontecesse. Ela não acontece sozinha. É isso que eu quero dizer para você nesse momento, mas já estou me estendendo, não é? Porque eu me empolgo e eu disse que ia ser breve. Então, pronto. Você entendeu a semântica. A semântica deste kanji. Colocar, inserir, entrar e assim por diante. Aí você tem aí, né, a entrada e a saída. E eu deixei esse espaço aqui para você, porque muito provavelmente você também irá encontrar
com esses dois kanjis juntos, assim. E a leitura, não tem como, vai ficar muito apertado, vou colocar só em letra romana, tá? De, iri, ia colocar hiragana. Mistura tudo, gente. Guchi, de, iri, guchi. De, iri, guchi. Você já entendeu que nós temos um kanji de saída, um kanji de entrada, e esta porta, esta boca, esse espaço, esse local por onde você sai e você entra. E aí você tem deiriguchi. É muito comum em muitos estabelecimentos, nós encontramos, não somente estabelecimentos, mas também estação de trem, por exemplo, né? Você irá encontrar também assim. Então é importante você identificá-los para você saber por onde sair, por onde entrar, né? É muito bem sinalizado no Japão os lugares por onde você precisa sair. Num cinema, por exemplo, não é? Que às vezes é uma porta só que ela tem a função ali, né? Você entra e sai pelo mesmo lugar. Um estádio, por exemplo, e assim por diante. Por quê? Se acontecer alguma coisa no lugar, né? Uma calamidade, um terremoto, enfim, um incêndio, você precisa identificar o lugar para você, por onde você deve sair ou entrar, né? Não somente nesses casos. Mas aqui no Japão é tudo muito bem sinalizado. E muito provavelmente, às vezes, você está olhando e não sabe do que se trata. Não é? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para você agora identificar. Lembrando que eu não saio e entro apenas de estabelecimentos ou de uma casa, enfim, de um carro, sei lá. Apesar de que nós temos outros vocabulários para entrar e sair de um carro, mas essa não é a ideia agora. Pode ser de um túnel, por exemplo. Um túnel não tem uma entrada e uma saída, uma boca. Olha, até fica legal de entender, né? Uma boca de entrada e uma boca de saída de um túnel. Pois é. Túnel no iriguchi, vamos falar, né? Entrada. Túnel no iriguchi é a entrada do túnel. Túnel no deguchi é a saída do túnel. Massa, não é? Muito bem. Aí eu quero partir para o próximo, para que a gente não se estenda muito aqui. Espero que tenha ficado claro isso para você, tá? E coloque aqui para mim. Quero saber se você já se confundiu, se agora ficou claro para você e nunca mais você vai, né, errar aí onde que é a entrada ou a saída do lugar, identificar nas placas, porque é muito fácil aqui no Japão identificar isso. Está muito bem sinalizado nos lugares. E aqui nós temos osu e hiku. Vamos lá. Osu, hiku. Muito bem? Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que talvez eu tenha mencionado, mas não expliquei direito. Quando eu falo que os kanjis, eles podem ter uma outra leitura dependendo da palavra em que eles estão, é importante você lembrar disso, tá? Porque pode ser que você veja o mesmo kanji de Dero aqui, né? Que eu falei, e de Hairu, né? Com uma outra leitura, tá bom? Isso é importante você entender, que nós temos leituras diferentes para os kanjis, como eu disse, acho que eu mencionei, não é? Onyomi, kunyomi, por exemplo, não sei se eu mencionei, mas enfim, que dependendo da palavra em que ele está presente, ele terá uma leitura diferente, mas essa não é a aula de hoje, só para você ter em mente, e é importante você lembrar disso, porque você terá o conhecimento agora da semântica, ou seja, do significado dele, do que ele representa, do sentido que ele traz para aquela palavra. E isso não vai mudar. Pode mudar a leitura, mas a semântica não. E aqui você tem kuti, por exemplo, né? Que eu escrevi que é boca, só que aqui ele tá guti, né? Com um tem, ou seja, com um dakuten aqui, com uma acentuação, vamos falar dessa forma, né? Um tem. Que transforma ele com a leitura de gu. Então fica de guti e não de kuti, tá? Assim como iri guti e não iri kuti. Não é kuti, tá? Quando ele tá com o outro kanji, ele muda a sua leitura. Só para você entender, caso você esteja se perguntando por que aqui é kuti, por que aqui é guti, tá? É por conta disso. Mas enfim, vamos continuar. Osso, então, é empurrar, que em inglês você vai encontrar nas portas como push. Ok? E aqui, hiku é puxar, que você vai encontrar como pull em inglês. E eu quero que você entenda isso, essa semântica, porque assim, eu, não sei se você sabe, mas eu também dou aula de inglês, enfim.
já não dou tanto mais, me concentro mais em dar aula de japonês, mas mesmo eu sabendo inglês, mesmo eu sabendo japonês, identificando o kanji de osso, que é empurrar, e inglês de push, que é empurrar, alguma coisa aqui no cérebro da gente faz com que a gente leia isso, entenda essa sonoridade da língua, vamos falar dessa forma, né, da leitura do push como push, como se fosse em português push. Não sei porquê, tá? Há alguma coisa aqui dentro, dá um tilt aqui. Não sei se a palavra é usada. E aí, eu acabo puxando. Já aconteceu algumas vezes e eu preciso, às vezes, até. Hoje já nem tanto, mas antigamente era mais comum. Eu achar que eu tinha que puxar ao invés de empurrar. Então, a partir do momento que você entende o kanji, visualiza o kanji, esquece do inglês e faça com que o seu cérebro memorize o kanji, a semântica dele de empurrar. E aí você não terá mais, né, esta confusão mental na hora de identificar os kanjis para empurrar ou puxar uma porta. Mas eu vou te ajudar ainda um pouco mais. Este daqui que é hiku, tá? Que é pull em inglês, seria puxar. Preste atenção neste kanji aqui, lembrando que nós temos aqui su e ku, tá? Que é hiragana. Isso não é kanji. Isso se trata do quê? De um sufixo, assim como aqui. Ru, deru, ru, su, ku. Isso é hiragana e é um sufixo. Nós utilizamos do hiragana para que a gente possa fazer aí, consigamos fazer a flexão, ou seja, a conjugação dos verbos, né, como um sufixo dele ali, ok? Aqui ele está no infinitivo, na sua forma dicionário. Aqui também, hairu, deru, ireru, está tudo aqui na forma dicionário, eu estou colocando para vocês, está no infinitivo, ou seja, sem conjugar. Então, nós temos aqui esses hiragana aí como sufixo do verbo, tá? O verbo em questão, né? É importante você entender isso, que muitas vezes você não terá esse sufixo aqui, e mesmo assim, este kanji aqui, ele possui essa semântica de empurrar e a semântica de puxar. Ele significará a mesma coisa, mesmo não tendo o sufixo neste momento. Às vezes acontece de não ter, tá? Mas lembrando que também, só para uma curiosidade, todo verbo na língua japonesa, ele possui apenas um kanji, olha lá, um kanji, um kanji, um kanji, um kanji, e a sua terminação, vamos falar dessa forma, o seu sufixo, né, na forma infinitiva, na forma dicionário, terá sempre o som de U, será ku, mu, bu, ru, e assim por diante. U, ele terá este som, tá, de U. Já fui bastante longe, né? Nesse momento para vocês. Lembrando que isso daqui não é verbo. Aqui é um vocabulário, é um tango. Tá bom? Aqui sim, nós temos verbos. Então, deguchi é um tango, um vocabulário. Iriguchi é um tango, um vocabulário. Aqui, osu é um verbo. Hiku é um verbo, é um doce. Perfeito? Muito bem. Oh, perdão. Me empolgo, não é? Aqui, rico, né? Como eu disse para vocês, vou colocar do lado de cá, fica mais fácil para eu escrever, tá? Vou colocar assim, um pouquinho maior. Este kanji apenas. E aí, se nós dividirmos esse kanji aqui, nós teremos aqui... Vou simplificar para você, tá? Isso daqui é um arco, tá? Um yumi. Yumi, como fala? Yumi to ya. Ya seria flecha, digamos assim, né? Yumi to ya seria o arco e flecha, por exemplo. E aí fica fácil de você entender. Lembrando que ya, flecha, não é isso aqui, tá? Somente esse traço não significa flecha. Só para você entender que poderíamos ter aqui, ó, a alusão de uma flecha, ok? E do arco, do yumi. Aí você tem o quê? Um arco e flecha. O que você faz? Você puxa a flecha, concorda? Puxo. E aí fica muito bacana de lembrar disso, porque
você tem aqui hiku, puxar, o arco e flecha, ó. Até ficou legal, né? Com o racha aqui. Você tem o arco e flecha, ou seja, sempre você vai puxar quando você tiver este kanji. É esta semântica que ele tem. É este significado que ele traz consigo. E aí o outro, obviamente, será de empurrar. Se não for este, será de empurrar se estiver em um lugar, né, em uma porta, em algum lugar que você tenha que puxar ou empurrar. Mas espero que você tenha gostado. Espero que tenha facilitado para você agora, porque quando eu cheguei no Japão, né, para mim era muito confuso. Eu não conseguia identificar, porque eu também não sabia inglês. Então, vou até tirar aqui esse português aqui, né? Eu não sabia inglês, não sabia japonês, não sabia nada, então não conseguia identificar nenhum nem outro. E não sabia, eu tinha que ficar testando para ver. Dava aquela, sabe? Chega assim na porta, como quem não quer nada, dá uma empurradinha, dá uma puxadinha, vê para onde vai, né? Se eu empurrar e for, a gente. E o pior é que algumas portas, né? Mesmo que não seja para você empurrar, quando você empurra, ela vai, não é? E aí você acaba ficando um pouco constrangido, porque depois você vê que não era para empurrar de verdade, era para puxar e vice-versa. Mas, enfim, espero ter ajudado você com esses 4, né? Vamos falar vamos chamá-los de essas 4 informações, né? Porque são vocabulários, são verbo, enfim, para que você possa entender aí agora e não mais ficar perdido nos lugares sem saber o que fazer, para onde sair, né? Por onde entrar, ou quando você deve puxar ou quando você deve empurrar uma porta, tá bom? Se você gostou, compartilhe, não é? Marque alguém aqui para estar conosco, para acompanhar o Fale Japonês. Se você ainda não acompanha o canal, inscreva-se, ative aí o sininho para você receber as notificações de quando eu estiver aqui com conteúdo novo para você. Lembrando que também tem o Facebook e o Instagram, com outras informações lá. Dependendo da mídia, não é? A informação é um pouco diferente. Então, é bacana você acompanhar se você tem interesse, se você gostou da minha explicação e se isso agregou valores para você. Eu quero que você comente, por favor, me diga o que você achou, se você gostou, se ficou claro para você agora, se você já teve nessa dificuldade, ou se você tem essa dificuldade, se agora, né, isso ficou, né, clareou aí para você com essa explicação, né? E eu gostaria muito de saber. Por isso, por favor, comente. E a gente se vê em outros vídeos, em outro momento. Até lá. Já né? Benkyou ganbatte kudasai. Arigatou gozaimashita.